Olá, sexto ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui para falar com vocês sobre o 15º capítulo. Bom, o 15º capítulo, ele é o último capítulo do volume 2 do livro de vocês, tá? Então, ele é o último capítulo que a gente vai ver agora no segundo bimestre. Esse capítulo, como o último, né, ele vai abordar, então, a última parte dos nossos estudos das histórias em quadrinhos e também mais uma parte dos estudos de frase, né? Então, hoje a gente vai ver dentro de frase, oração e período. O capítulo, ele inicia, né? Ele começa com um infográfico. Então, vocês vão olhar lá na primeira página do capítulo, né? O infográfico com o nome de vários heróis. E também o ano em que eles foram criados. Então, a gente tem lá o Tarzan, o Zorro, Popeye, etc. Até chegar ao Naruto, aos Transformers, né? E o infográfico diz que por aí vai. Então, vão surgir muitos outros ainda. Com base nesse infográfico, vocês vão responder, né, as questões de interpretação, que são as atividades que começam lá na página 420. Feito isso, vocês vão chegar na produção textual, né, que essa semana não é a mesma do livro. A gente vai ter que adaptar um pouquinho essa produção, porque não tem condições da gente realizar essa produção como o livro pede. Então, lá no estudo dirigido, eu detalhei para vocês, né, o que eu quero essa semana de produção textual. E logo depois, vocês vão chegar ao estudo da língua. Bom, o estudo da língua essa semana, né, ele dá continuidade ao estudo da língua da semana anterior. Então, na semana anterior, a gente viu o que é uma frase, né, o conceito de uma frase, e a gente viu tipos de frase. Então, a gente sabe que frase é um enunciado de sentido completo e a gente sabe também que existem dois tipos de frase. A frase nominal, que é aquela que não possui um verbo na sua estrutura, e a frase verbal, que é aquela que apresenta, sim, um verbo na sua estrutura. Sabendo disso, né, tendo relembrado disso, essa semana o nosso foco aqui vão ser somente as frases verbais. Tá? Então, a gente não vai tratar de frase nominal agora, a gente vai tratar especificamente das frases verbais. E por que, né, a gente vai focar nas frases verbais aqui hoje? Porque as frases verbais, elas revelam muito sobre os enunciados que a gente estuda. Quando a gente emprega um verbo, quando a gente conjuga um verbo, né, dentro de uma frase, a gente automaticamente está revelando ali o tempo, né, em que aquilo ali ocorreu, a ação que ocorreu e também a pessoa do discurso, com quem ocorreu aquilo ali. É o caso, né, se a gente observar do verbo ser na frase sou o maior dos heróis, né? Então, a gente tem ali o verbo ser conjugado, né? Sou. Então, isso aqui já revela pra gente, né, quem é. Aqui, a pessoa do discurso é o eu. Então, eu sou. Apesar de não estar explícito aqui, né, o verbo revela pra gente que essa pessoa é a primeira pessoa do singular, que é o eu. Além disso, esse verbo consegue fazer com que a gente saiba, né, que essa pessoa é o maior dos heróis no dia de hoje, no tempo presente. E também, o que está sendo dito ali é que essa pessoa é. Então, como a gente pode ver, né, o verbo, ele já diz muito sobre o enunciado que a gente está estudando, sobre a frase que a gente está estudando. Bom, agora levando em consideração que a gente só estuda o verbo se a gente tiver uma frase verbal, o livro diz pra gente que essa frase que a gente conhece como frase verbal recebe também um outro nome, que é o período. Então, frase verbal é igual a período. E às vezes, numa frase verbal, a gente tem mais de um verbo, né? Às vezes a gente tem um verbo ou uma locução verbal, que são expressões que têm valor de um só verbo. E outras vezes a gente tem frases, né, períodos, que tem 2, 3, 4 verbos, ou talvez um verbo, uma locução verbal e etc. Bom, no período, cada verbo ou locução verbal vai representar uma oração. Então, dentro do período, dentro da frase verbal, né, a gente vai ter para cada verbo uma oração. Para ilustrar isso, né, o livro traz pra gente um exemplo, que é a frase sou o maior dos heróis e estou aqui
para proteger vocês. Nessa frase, se vocês repararem, o livro até destaca isso pra gente, né? A gente tem 3 verbos. Então, dentro de uma frase, a gente tem a presença de 3 verbos. O que isso quer dizer pra gente em relação à classificação dessa frase? Que ela é uma frase, então essa frase ela é um período que possui 3 verbos, né? Logo, 3 orações. A primeira é sou o maior dos heróis, né? E a gente tem ali a presença do verbo ser conjugado. A segunda é e estou aqui, né? Então a gente tem esse estou aí como verbo. E a terceira, para proteger vocês. Então a gente tem ali o proteger como verbo da oração. A gente consegue perceber aqui também que a oração ela é apenas uma parte da frase. Ela é só uma parte do período, né? A oração ela não precisa ter um sentido completo. O que tem que ter um sentido completo é a frase. Mas vocês precisam ter em mente também que existe uma classificação para o período. Assim como a gente tem uma classificação para a frase, né? Frase nominal e frase verbal, vocês também vão encontrar uma classificação para o período. Então, o período ele pode ser classificado em período simples, né? Quando apresentar apenas um verbo, e período composto, quando ele apresentar 2 verbos ou 2 orações. Ou ainda mais, tá, gente? O período composto, ele pode apresentar 2, 3, 4, 5 verbos ou orações, ou sei lá, mais. Que é difícil, né? Mas pode ter sim. Então, se eu encontro um verbo no meu período, né? Eu tô diante de um período simples. Se eu encontro 2 verbos ou mais no meu período, eu estou diante de um período composto. Depois de ter feito, né, o estudo da língua, vocês já estarão prontos para responder as atividades finais do livro, que são as atividades que vão tratar de todo o conteúdo, né, que servem para vocês fixarem o conteúdo estudado. Façam essas atividades com atenção, né? Já vai colaborar muito para a revisão da prova de vocês, já que esse conteúdo também vai estar na prova. Se restar alguma dúvida ainda, vocês podem deixar, podem e devem, né? Deixar aqui embaixo nos comentários para que eu possa tirar. Ainda mais essa semana, que é a semana que antecede a prova. Não pode restar dúvida na cabeça de vocês, tá? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.